O que acontece no mundo espiritual quando você jejua? Queridos irmãos e irmãs, hoje vamos refletir sobre um tema essencial para a vida cristã: o jejum. Muito mais do que uma simples abstinência de alimentos, o jejum é uma arma espiritual poderosa capaz de mover os céus e trazer transformações profundas. Você já parou para pensar no que acontece no mundo espiritual enquanto você jejua? Vamos analisar hoje 3 momentos bíblicos marcantes em que o jejum trouxe efeitos extraordinários no mundo espiritual e aprender como aplicá-lo em nossas vidas. O primeiro exemplo é o jejum de Daniel. Começamos com Daniel, um homem conhecido por sua fidelidade a Deus em uma terra estranha, a Babilônia. No capítulo 10 de Daniel, ele inicia um jejum parcial de 21 dias. Durante esse tempo, Daniel se absteve de carne, vinho e iguarias, buscando ao Senhor com orações fervorosas. No mundo espiritual, algo extraordinário aconteceu. Um anjo identificado como Gabriel foi enviado para trazer a resposta de Deus. Contudo, ele enfrentou uma resistência feroz do príncipe da Pérsia, uma entidade maligna que tentava impedir a mensagem de chegar a Daniel. Por 21 dias, essa batalha espiritual continuou, até que o arcanjo Miguel, um dos príncipes guerreiros do exército celestial, veio ajudar a Gabriel a vencer a oposição. Você consegue imaginar isso, meu irmão, minha irmã? Seu jejum pode mobilizar anjos a derrubar fortalezas espirituais. Assim como Daniel, suas orações podem ser ouvidas desde o primeiro dia. Mas a batalha espiritual acontece e é por isso que nós não podemos desistir. Quantas vezes você parou de orar porque a resposta demorou? E se a sua perseverança fosse a chave para a vitória? Esse episódio de Daniel nos ensina que o jejum fortalece nossas orações e tem um impacto direto no mundo espiritual. Mesmo que as respostas não venham imediatamente, Deus está agindo. Assim como Daniel perseverou, somos chamados a jejuar e a orar com fé, crendo que Deus está batalhando em nosso favor. Você está disposto a lutar no mundo espiritual pela sua família, pela sua igreja e pela sua própria vida? O segundo exemplo de jejum que nós temos é o jejum de Esther. O segundo exemplo é uma rainha que enfrentou uma situação de vida ou morte. Quando o povo judeu estava prestes a ser exterminado por uma conspiração maligna, Esther pediu ao povo que jejuasse por 3 dias e 3 noites antes que ela se apresentasse ao rei. No mundo espiritual, o jejum de Esther mobilizou o favor de Deus. Embora a lei proibisse qualquer um de se aproximar do rei sem ser chamado, Esther confiou que Deus abriria o caminho. E Deus abriu. Ele sempre faz isso. O rei estendeu seu cetro de ouro, um ato que simbolizava a graça e a misericórdia. Mas você já pensou no que estava acontecendo nos bastidores espirituais? Com certeza havia uma batalha invisível sendo travado para que o plano maligno fosse frustrado. O jejum de Esther nos ensina que, em momentos de crise, podemos buscar a intervenção divina através do jejum. Você tem enfrentado situações impossíveis? Tem confiado que Deus pode mudar o curso dos acontecimentos? O jejum é uma declaração de dependência total de Deus. E quando você jejua, você está dizendo: Senhor, minha força vem de ti. Você está disposto a se consagrar como Esther fez, confiando que Deus pode abrir portas impossíveis? E o terceiro exemplo de jejum que nós temos é o jejum de Jesus no deserto. Por fim, olhemos para o exemplo de nosso Salvador Jesus Cristo. Antes de iniciar o seu ministério, Jesus ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, onde jejuou por 40 dias e 40 noites. Durante esse tempo, ele foi tentado pelo diabo, mas permaneceu firme. No mundo espiritual, esse jejum foi uma declaração de guerra contra o reino das trevas. O diabo tentou Jesus com ofertas sedutoras, mas ele respondeu com a palavra de Deus. O jejum de Jesus não apenas o fortaleceu para resistir às tentações, mas também o preparou o caminho para que ele começasse o seu ministério, com poder e autoridade. Você já parou para pensar no que aconteceria se você encarasse as suas tentações com o mesmo compromisso espiritual de Jesus? Lembremos que a Bíblia nos ordena a andar como Jesus andou. O jejum de Jesus nos ensina que essa prática é essencial
para nos fortalecermos espiritualmente e resistirmos às investidas do inimigo. Quando você jejua, você não apenas cresce em intimidade com Deus, mas também recebe poder para vencer as tentações e cumprir o chamado que Deus tem para a sua vida. Você tem usado o jejum para buscar esse poder ou tem deixado essa arma espiritual esquecida? Há quanto tempo você não jejua? Ou qual a frequência de jejuns que você faz diante de Deus? Vimos que o jejum é muito mais do que uma prática religiosa. É uma arma espiritual poderosa que ativa o favor de Deus, fortalece nossa fé e traz vitórias no mundo espiritual. Assim como Daniel, Esther e Jesus, somos chamados a jejuar com propósito e intenção. Hoje eu desafio você a incluir o jejum em sua vida espiritual. Você está disposto a lutar no mundo espiritual pelas suas promessas? Está disposto a abrir mão de algo terreno para buscar algo eterno? Comece com jejum parcial ou de curto prazo, mas faça isso com um coração sincero e em oração. Peça a Deus direção e entregue-se à prática poderosa do jejum. Que o Senhor fortaleça a sua fé e lhe conceda grandes vitórias através do jejum. Você está pronto para ver o mundo espiritual se mover em resposta à sua entrega? Se você gostou desse vídeo, eu convido a você a assistir também o nosso vídeo, Como Orar pelo menos 1 hora por dia. O vídeo está aqui logo no cartão final. Clique e assista também este vídeo.